Amém. Deus é bom. Bom, a gente agora vai falar, a gente vai para um outro lado. O Senhor, como eu disse para vocês, o Senhor me deu um livro em 2020, que é o 4º capítulo da Grande Teia de Deus, o primeiro livro, Guardiões da Infância. E esse livro, ele fala sobre uma estratégia do coração de Deus para guardar a geração. Guardiões da Infância, ele hoje é, como eu falei, um movimento. Tudo bem, gente? Estou escutando um... Tá? Vocês estão me ouvindo? Não? E quando o Senhor ministrou ao nosso coração sobre esse tema, e eu vou falar sobre isso, por quê? Porque você é uma guardiã na sua geração, amém? E eu quero trazer alguns fundamentos bíblicos para você nessa tarde. Eu quero dar a você o poder que de fato você tem em Cristo, amém? No sentido de te lembrar isso, de te fazer entender isso. E Deus, ele começou a ministrar ao nosso coração sobre a urgência de gerar uma geração de pessoas, de homens e mulheres comprometidos com a infância e com a adolescência, comprometidos com as vidas que se desenvolvem perto de nós. Muitas das coisas que nós dividimos aqui antes, no primeiro momento, elas poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos tido um guardião, amém? Um pai, uma mãe, às vezes um líder de ministério, uma professora, uma avó, um avô, consciente do valor que carrega uma vida em desenvolvimento. E nessa tarde eu quero dividir um pouquinho com vocês. Deus, ele quando começou a falar sobre guardiões, essa expressão guardiões da infância, ela veio ao nosso coração. E nós fomos entender isso, e o texto que Deus falava era João 10:10, porque o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E o que Deus começou a nos mostrar é que, se você for olhar as Escrituras, e mais do que isso, eu falei aqui para vocês que eu tenho uma jornada nessa área do desenvolvimento humano. Quando você vai estudar a história da família, a história da infância ao longo dos séculos, você vai encontrar sempre uma busca para exterminar a infância. Sabe, hoje no mundo existem vários países onde o aborto é legal. No Brasil, em algumas instâncias, em algumas realidades, o aborto é algo legalizado. É possível você fazer. E essa é uma das estratégias, mas ontem eu estava em Brasília, eu vim de Brasília para cá, eu estava num seminário que acontece há 15 anos lá no Distrito Federal, que chama Eu Amo Crianças. E esse seminário, ele reúne líderes, que trabalham com a infância e juventude, e lá tinha uma delegada, a delegada Sheila, ela estava falando algo tão grave. Um dos dados que ela trouxe para nós, que quando a gente vai falar sobre vícios com pornografia, de ver pornografia, na infância, hoje a faixa etária, né, Ana? Acho que é 6 a 10 anos, de 4 a 6 anos. 4 a 6 anos. Você escutou o que eu falei? Você escutou? Então, é uma pessoa de uma área técnica baseada em pesquisas, trazendo uma informação muito grave para nós. E eu creio, minhas irmãs, que a nossa essência como filhas de Deus é sermos guardiãs da nossa geração, guardiãs dos nossos filhos. E a visão de um guardião envolve isso. Eu quero mostrar para vocês aqui, pode colocar a imagem do livro rapidinho, e depois tem uma dos 7 valores. Mas mostra primeiro do livro, porque eu quero te mostrar esse escudo. Quando Deus, ele ministrou o nosso coração, não é esse não, é do livro Guardiões, mas esse aí já vem. Eu fiz uma bagunça com vocês, né? Do livro Guardiões da Infância, tem problema não. Coloca aí do livro, que eu quero te falar desse escudo. O livro, a palavra de Deus diz em Efésios 6, que Deus, ele nos deu armas espirituais, amém?
E uma dessas armas, ela é chamada de escudo da fé. Um guardião, uma guardiã, ela é alguém que precisa se vestir de toda a armadura de Deus para poder resistir, como diz a palavra em Efésios, no dia mau. E esses elementos é um escudo que precisa estar sendo movido por cada uma de nós para que a gente possa lidar com os desafios que nós temos na nossa geração. Quem aqui é mãe? Quem aqui tem um sobrinho, neto? É líder de ministério de criança, de adolescente, junior, jovem, professora? Você é uma guardiã, amém? Vira para quem está do seu lado e diga para ela, você é uma guardiã. Pegue o seu escudo feito de fé, diga para ela. Para que a gente possa resistir os dias maus. Amém? Queria pedir para você colocar aquele outro que tem os 7 valores de um guardião. É um com várias bolinhas, os 7 valores. O livro Guardiões da Infância, e nessa tarde eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma palavra que Deus ministrou no nosso coração para a Conferência de Guardiões de 2025, que aconteceu. Ele é um livro que tem 7 capítulos principais e cada capítulo desse livro, ele vai falar de um valor de um guardião. Hoje, o valor de uma guardiã. O primeiro valor de uma guardiã é entender que ao guardar a vida de uma criança, você não está guardando só a sua criança. Você não está guardando só para que ela seja protegida da pornografia, para que ela tenha menos desafios na vida dela, mas você está guardando a geração que essa criança vai habitar. Porque essa criança vai crescer e ela vai servir a geração dela e tudo aquilo que foi feito até o momento que ela estiver apta a ocupar os lugares que Deus tem para a vida dela, você está contribuindo nessa jornada. Então, por isso que acreditamos que ao guardar uma criança, guardamos uma geração. Amém? Amém? Segundo o valor de um guardião, a gente entende que filhos, eles são muito mais do que um desafio, do que um diagnóstico, de que um mau comportamento, ou de que uma performance, mas eles são um projeto do coração de Deus. E como guardiões, quando nós educamos uma criança, nós estamos educando, contribuindo com o projeto. Amém? Com aquilo que Deus tem para a vida de cada um, e portanto nós somos os zeladores. Quem é o zelador? É aquela pessoa que cuida de tudo, né? Então um pai e uma mãe, ele é um zelador do projeto de Deus que cresce na vida de uma criança. Terceiro valor de um guardião. Uma guardiã é alguém que ativa a saúde plena. Eu dei o exemplo aqui da banana, do triptofano, da serotonina. Uma mãe guardiã, ela cuida do que se come na casa dela. Ela ensina aos filhos sobre saúde, sono, relacionamentos de amizade, espiritualidade de verdade. Ela ensina seu filho a orar, a ler a Bíblia, a participar da vida da comunidade cristã. Amém? Quarto valor, uma guardiã, ela é uma potencializadora de vocações. Ela sente o cheiro daquilo que aquela criança carrega, desde pequena, e ela vai potencializar isso. Um dos nossos filhos, nós temos 3 rapazes, Bernardo, Heitor e Davi. E todos eles, desde pequeno, eles sempre tiveram cheiros vocacionais. Mais velho, sempre foi, a gente brinca que ele tem cara de expressão de governo. Se olhar a foto dele depois, você vai, ele anda assim, ó. E o pequeno, o pai falava para ele queria mandar em todo mundo. E ele falava assim, menino, vai chegar a tua hora de governar, mas ainda tem que saber se submeter, amém? Então, a gente como guardiã, a gente tem essa perspectiva de perceber habilidades. Nosso filho do meio, muito pequenininho, ele escutava o som e ele falava agóia, iolão, agóia, tecado,
A Goia batia, sabia nem falar. E hoje, para a glória de Deus, ele é um adorador da casa do Senhor. A música é algo que passa a vida dele. Não só na igreja, não só nos instrumentos, mas é no banheiro. Até para estudar, ele gosta de usar a música como uma ferramenta de concentração. Então, nós temos essa missão, amém, minha irmã? E a minha oração nessa tarde, quando a gente terminar esse momento aqui, o Espírito Santo, ele comece a acrescentar em você uma consciência geracional. Uma consciência de que, escuta o que eu vou lhe dizer, não adianta a gente falar assim, o mundo está mal, está difícil criar filho. Precisamos transformar as nossas casas na arca deste tempo. Amém? Precisamos transformar as nossas igrejas, as nossas comunidades religiosas em uma arca para guardar a nossa geração. Um guardião, uma mãe guardiã, ela é, quinto valor, uma psicoeducadora. Ela precisa ensinar os seus filhos a lidarem com aquilo que eles sentem, que eles pensam. Sabe, muitas vezes a gente não imagina. Esses dias eu estava acompanhando o Instagram e vi a imagem de um rapaz, 25 anos, filho de uma amiga, amigo de um filho de uma amiga, de um sobrinho do coração. E eu perguntei o que houve com esse menino. Ele disse, tia, ele tirou a vida, ele se jogou. A mãe psicóloga. Eu só posso imaginar. Cristãos. Compreende o que eu estou falando? E eu não estou dizendo isso para você ficar em desespero, mas para que você se posicione, minha irmã. Que você pegue toda a armadura de Deus. E que você se coloque nessa geração no lugar de sentinela. Para fazer a parte que cabe a mim e a você. Uma guardiã, ela é uma mentora. Muitas vezes falamos sobre mentorear quando os filhos já são adultos, quando os filhos já são adolescentes, mas você é a primeira e principal mentora dos seus filhos. Você aponta o caminho, você ensina no caminho, amém? Você instrui segundo os objetivos que Deus tem para ele, para ela. Você é uma referência. Se você é um líder de ministério, se você dá aula em algum lugar da igreja, se você é um professor numa escola, você é uma mentora. Você está instruindo. Por último, sétimo valor, você é uma influenciadora para a adoção. Há um clamor no coração de Deus, clamando por filhos. Cristo veio para restaurar a igreja do Senhor, para trazer os filhos que estavam longe. Nós precisamos, como igreja, ter o coração na orfandade. Realidade é muito triste. E quando eu falo disso, eu estou falando de crianças que precisam de uma adoção total, mas também de crianças e adolescentes que precisam de adoções espirituais, adoções emocionais. Que você pode muitas vezes, sabe o quê? Pagar um curso, oferecer um conselho, abrir a sua casa. Amém? A visão de guardiões, ela começa num livro, irmãs, e ela caminha numa direção que é a direção de um movimento. Por quê? Porque nós planejamos? Não, porque Deus fez isso. E por que Deus fez isso? Porque vivemos um tempo difícil e, biblicamente, a nossa expectativa é que esses dias não melhorem. Por isso, nós precisamos guardar as nossas casas, guardar as nossas igrejas e transformar esses ambientes em lugares celestiais, para que a gente possa suportar os dias que virão. Para que a gente possa dar aos nossos filhos um nível de relacionamento com Deus que os torne capazes de viverem debaixo de uma graça, que vai ser a única possível para esse tempo. Amém? Temos dito que as escolas confessionais são os cestos de Joquebede dessa geração. Lugares de proteção que Deus tem levantado como uma estratégia. A educação. E nós estamos aqui nessa tarde para entendermos a nossa essência. E eu quero dividir isso com você.
Guardiões, como eu falei, começa num livro, se transforma numa escola online de formação. No ano seguinte, Deus começou a nos dar conferências. A cada 2 anos nós fazemos um movimento. Então nós reunimos lá no Espírito Santo pessoas que trabalham com essa visão de proteção e promoção da infância, da adolescência, da nova geração. Este ano de 2025, nós tivemos 19 estados representados na Conferência de Guardiões, pessoas que estão engajadas nesse entendimento do seu papel de proteção geracional. E no ano passado, irmãs, a gente sempre pede ao Senhor uma direção. E aí, pode colocar aquele escudo, por favor, com o texto do Salmo 145, por favor. No ano passado, o Senhor falou claramente ao nosso espírito que, para 2025, a visão geracional, ela seria baseada na palavra de Deus, que diz que uma geração contará. Você pode dizer comigo? Uma geração contará a outra geração. Muitas vezes nós buscamos estratégias e mais estratégias e mais estratégias. Só que nessa tarde eu vim dizer para você que a maior estratégia que o Espírito Santo está dando para a gente hoje é você contar à geração seguinte os feitos do Senhor. No caminho, andando pelo caminho, ao deitar ou levantar. Mas, pastora, eu posso fazer, enviar o meu filho para um retiro? Claro, deve. Mas o Espírito Santo está dizendo para nós nesta tarde que você precisa voltar o altar para dentro da sua casa. É isso que Ele está pedindo de nós. Foi isso que deu certo por gerações. E é isso que Ele está requerendo. Não é nada muito elaborado. É que a gente viva a palavra de Deus nas nossas casas. Amém? Eu quero te dizer como foi que o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. A conferência ela aconteceu em outubro de 2025. Em dezembro de 2024, eu estava à tarde na minha casa. Final de semana com meu marido. Estávamos deitados na nossa cama, conversando, né? E ali nós dois vendo algumas coisas. E de repente Deus começou a falar ao meu coração sobre a palavra chamada abortamento. E o Senhor começou a ministrar ao meu espírito dizendo que o plano de matar, roubar e destruir segue em amplo funcionamento. Hoje, com desafios um pouco mais elaborados, porque nós temos isso aqui, ó, que abre as janelas, as portas do mundo para os nossos filhos, para nós, para as nossas casas, e nós não sabemos onde os nossos filhos vão. Nós não temos noção daquilo que eles veem e entram pelos 5 sentidos, audição, visão, dentro das nossas casas. Satanás, ele tem feito esta obra de geração em geração, mas é de geração em geração que Cristo chegou até nós, amém? E é lindo quando você estuda a palavra e você vê que Deus promete Jesus e a Bíblia diz que são gerações que se passam até que Jesus venha, a raiz de Davi, amém? E depois de Cristo, uma geração, ela é estabelecida. Sabe qual? 1 Pedro 2,9. Eu e você, a igreja, a geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós pegamos o cajado geracional como igreja para guardar aqueles que crescem perto de nós, até que todas as promessas que foram declaradas, como diz Apocalipse, se estabeleçam. Amém, queridos? Nós temos uma missão, é parte da nossa essência, guardar a nossa geração. A gente não está aqui só para trabalhar, só para vir à igreja.
Tudo isso é parte, mas o propósito maior de Deus para nós é que a gente esteja posicionada para, na nossa geração, guardar o propósito de Deus que está em andamento. E o propósito de Deus que está em andamento hoje é levar pessoas a Jesus. Você sabia que é a única coisa que a gente pode fazer para que Jesus volte? Já pensou nisso? A gente precisa levar pessoas a Cristo. Das diversas formas que a gente pode fazer isso. A começar dos nossos filhos e netos e bisnetos. E um dia, pastora Ilana, eu levei um susto, porque o primeiro livro da Bíblia que eu li inteiro foi o livro de Josué. Eu era jovem e eu, assim, coloquei Josué lá no alto patamar da escala dos heróis da fé. Escuta isso que eu vou te contar. E aí eu estava já dentro desse movimento de guardiões e um dia o Senhor me levou lá em Juízes 2:10. E Juízes 2:10 diz o seguinte, que a geração de Josué, ou seja, os contemporâneos de Josué, e a geração que conhecia Josué, ou seja, os filhos de Josué, eles conheciam o Senhor e os feitos do Senhor. Mas Josué morre e se levanta uma geração que não conhecia o Senhor e nem os feitos do Senhor. Escuta pelo Espírito que eu vou te falar agora. Eu tenho uma revelação de Deus muito simples, mas é o que o Espírito falou que a gente precisa lembrar nesse tempo sobre guardar a geração. Josué havia feito tudo bonitinho, o que dependeu dele, estava tudo bonitinho. A única derrota que ele teve foi por causa de Acã em Ai. Ele fez a parte dele, Deus mandou ele se levantar e tomar a terra, ele foi lá e cumpriu. Só que no processo de passar o cajado da fé, ele passou até para a geração dos filhos. Mas as gerações seguintes, elas dormiram sem conhecer o Senhor. E o que aconteceu? Se levanta uma geração distante do Senhor. Nós precisamos ter o zelo, minhas irmãs. E eu vou dizer algo, depois desse texto eu tenho falado pelo menos até 3 gerações. Amém? Eu só posso descansar quando pelo menos os meus netos tiverem recebido a semente da fé. Você pode dizer amém para essa palavra? Porque há uma missão e essa missão é contar à geração seguinte os feitos do Senhor. Quem o Senhor é. Amém? E eu estava lá, era sábado, né? Eu gosto de contar uma história, amém? Você gosta de ouvir uma história? Mas eu gosto de dividir com você como é que as coisas nascem. Porque eu não quero chegar aqui e te dizer de algo que eu não estou vivendo. Isso é uma palavra que eu tenho vivido com Deus. E Deus falou comigo, filha, existem abortamentos acontecendo. E eu preciso que vocês entendam da minha parte o básico necessário a ser feito. Que às vezes a gente está tão preocupado em dar cursos, né? Meus filhos estudaram inglês, fizeram música, esporte, né? Tiveram esporte de alto rendimento, não tem problema nenhum nisso. Mas isso sem o Senhor, de nada vale. Amém? E às vezes você diz assim, mas eu queria tanto, não tem problema, vá atrás, ore, Deus pode abrir portas de milagrosas para você dar essas coisas, mas o que o Espírito Santo está dizendo é, eu quero que você conte a geração que está aí, quem eu sou e o que eu faço, o que eu fiz. Essa é a estratégia de proteção geracional que eu tenho para vocês. Continuem contando, continuem estabelecendo. E o Senhor me levou a um texto muito forte, que está lá em 2 Reis. Eu não sei se eu vou conseguir ler com vocês tudo. Mas eu vou situar vocês aqui, só para vocês saberem, e depois eu sei que vocês são estudiosas da Bíblia, amém? Vocês vão estudar. Depois você vai lá e lê 2 Reis 22 e 23, amém? Todo o capítulo. Deus me levou nessa história que conta a história do rei Josias. Você já ouviu falar de Josias? A Bíblia diz que Josias, ele tinha um pai chamado Amon, que fazia tudo o contrário àquilo que o Senhor queria.
E pior do que o pai de Josias era o seu avô. Ou seja, 2 gerações antes de Josias, que eram terríveis. Gente, Manassés era tão terrível, o avô de Josias, para eu te contar o que acontecia. A Bíblia relata que ele foi capaz de entregar um filho dele, sangue dele, em sacrifício ao rei Moloque. Sacrificou, matou. Tamanha abominação daquilo que estava na maldade do coração de Manassés. E aí, esses textos de 2 Reis vão dizer para a gente o seguinte, que um dia Manassés, o avô, tinha feito tudo o contrário à vontade do Senhor. Amon, o pai, também tinha feito. Mas aí se levanta Josias. Quando o pai de Josias morre, que era Amon, Josias se levanta e a Bíblia diz que sabe o que ele faz? Ele restaura a presença de Deus. A Bíblia diz que Josias, ele se lembra, sabe de quem? Do seu antepassado Davi. Olha só. Amém? É mais ou menos assim. Flavinha aqui teve uma mãe e uma avó que desobedeciam a Deus. E ela vai restaurar lá a tataravó dela que amava o Senhor. Josias, ele faz o seguinte, não importa o que fizeram os meus antepassados, eu vou me lembrar do meu antepassado Davi. Porque Davi, ele amava o Senhor. Ele considerava, a história é linda. Eu não consigo te contar ela toda aqui. Mas a Bíblia diz que nesse movimento de restaurar, um dos sacerdotes, eles estão lá no templo e eles encontram um livro. Irmã Neuza, o livro da lei estava jogado lá no templo. O sacerdote chega para Josias e diz, achei esse livro. O Espírito Santo está falando com você? E a Bíblia diz que Josias prontamente, ele se depara com os princípios do livro da lei. E ele se compromete a viver segundo a palavra de... Sabe o que o Espírito Santo disse para mim, minhas irmãs, nessa jornada que eu estou dividindo com vocês? O meu livro está perdido na casa dos meus filhos. Tem o livro, mas ele está jogado, a lei está abandonada. E neste tempo, se você quer guardar a sua geração, traga de novo, restaure o livro da lei. De maneira prática, minha irmã, eu não estou falando em parábolas, eu estou dizendo para você que o Espírito Santo está dizendo a matemática que funciona. É você olhar para os princípios da minha palavra, eu deixei a palavra. E você restaurar o livro da lei num lugar de honra, no meio da sua família. Acha o livro da lei, pratica o livro da lei. Mas, pastora, me dá um exemplo disso, irmãos, a gente está perdido. Muitas vezes a gente está abandonando coisas básicas da fé. A prática de vir à casa de Deus, a prática de estudar a palavra de Deus, a prática da oração. Quando a gente tem um desafio, sabe o que a gente faz? Primeiro a gente vai no chat GPT. E nada contra o chat GPT, amém? Mas a gente tem um ritual, uma disciplina espiritual chamada oração. Que a Bíblia diz que se você não quer ter ansiedade, apresenta tudo a Ele em oração. Então o Espírito Santo começou a falar, Flávia, eu quero de volta a palavra no lugar dela. Restaura como Josias fez. Faz aliança como ele fez. Traz de novo o livro da lei, traz a prática da minha palavra. Essa é a essência da igreja. Já ouviu falar das irmãzinhas do coque? Lá no Espírito Santo eu sou conhecida por esse coque. Meu cabelo é igual o da pastora Ilana, bem cacheado.
E eu amo meu cabelo. Faço escova, também amo. Só que esse coque aqui, ele é estratégico. Quando não deu tempo de eu fazer do jeito que eu gosto, que cabelo cacheado dá trabalho para arrumar, e hoje não deu tempo, eu faço ele. Mas costumam dizer que eu fico muito elegante. Mas as irmãzinhas do coque, hoje eu estou bem irmãzinha do coque, elas são a referência. Porque elas vão a Ele, elas têm sempre uma palavra de Deus para qualquer desafio. Então, o que Deus disse é o seguinte: sim, vocês são atalaias nessa geração, mães, mulheres. Só que o que eu preciso que vocês entendam é que a primeira coisa que vocês precisam fazer é trazer o meu livro para o centro dessa casa. Pais, se eles estivessem aqui, eu falaria para os homens: tragam o livro para o centro da sua família. Quais são as disciplinas espirituais? Vivemos uma geração tão desafiadora. Não tem certo e não tem errado. Deixa eu te dar uma palavra. Não importa o que está acontecendo fora da arca. Dentro da arca tem regra. Dentro da arca tem lei. Amém? Dentro da arca tem princípio. Ah, mas pastora, lá fora alguém faz isso, faz aquilo. Crie em Deus, com base no livro da lei, as regras da sua casa. E quando seu filho vier dizer, mas o meu amigo não faz, né? Aí o que você fala para ele? Você não é o seu amigo. Ou todo mundo faz, você fala, você não é? Você é amado de Deus, filho. E eu guardo o seu propósito nessa geração. Portanto, eu te crio como Maria criou Jesus. Como João Batista foi criado pelos seus pais. Amém? Eu te crio para um propósito muito maior, porque eu guardo a sua geração. Amém? Então, a primeira coisa, minhas irmãs, prática para você fazer a partir de hoje, é restaurar o devocional na sua casa. É restaurar a oração no meio da sua família. É restaurar a unção com óleo, se você gosta de um óleo, amém? Tem problema não. Estava lá no Velho Testamento, mas no Novo também fala que quando estava doente podia orar e ungir com óleo, amém? Você restaura o jejum. Você restaura aí da casa de Deus. Deixa eu te falar um segredo poderoso. Filhos que crescem vendo pais servirem ao Senhor na casa de Deus são estatisticamente mais propensos a manterem a vida deles na fé. Restaure isso. Sabe, quando você faz seu devocional, deixe o seu filho ver o que você faz. Este ano eu recebi uma missão do meu pastor, dos meus pastores, de estar ajudando no ministério, discipulando o ministério de adoração e criatividade. Eu não sei nada disso, mas eu sei de Deus, amém? Eu sou filhinha de papai, amém? Então eu comecei a fazer com o ministério esse movimento, e uma das primeiras coisas que o Espírito Santo falou é: eu quero um jejum. Nossa igreja é uma igreja, eu brinco que ela é a mais parecida com o céu possível, porque tem de tudo. Tem batista, presbiteriano, assembleiano, casa da Bento, tudo misturado numa única teologia, amém? Como vai ser no céu, amém? Então, tem gente ali que está acostumada a fazer jejum. Tem gente que não sabe nem o que é, para que é. E está tudo bem. Mas Deus colocou essa direção no nosso coração. E com muito jeitinho conversamos, ensinamos e começamos esse movimento. Terça-feira, meia-noite, a gente começa até meia-noite da quarta-feira. No último discipulado, na semana passada, uma das ministras chegou para mim e falou assim: pastor, eu estava jejuando e minha filhinha de 4 anos falou: mamãe, hoje eu posso jejuar com você? Olha isso. Presta atenção. E eu vou confessar uma coisa aqui. Posso confessar? Eu já estava até querendo cancelar o jejum. Mas Deus usou isso para falar comigo. Sabe por quê? Porque eu fiquei pensando: não, né? Estou colocando peso. Ser leve. Mas não, restaura o livro da lei. E aí essa moça me falou: pastor, aí eu disse: não, filha, vamos jejuar. E na hora de entregar o jejum, ela falou assim: mãe, será que Jesus vai falar comigo? Irmãs, é claro que não é toda hora que Jesus faz isso, mas de vez em quando ele faz, amém?
E aí elas duas entregaram, disse que até a biblinha dela ela levou para aquela entrega lá. E aí entregou e disse que, fecha o olhinho, filha, vamos orar. E disse que quando ela começou a orar, essa menina disse que, mamãe, eu vi como se fossem asas voando. Mas o que isso significa? Que Deus deu uma experiência para essa criança de 4 anos de idade. Amém, querido? Você pode aplaudir a Jesus por isso? De forma objetiva, algo aqui eu quero te dizer que acontece. Ele acha o livro da lei e restaura essa prática. Outra coisa que acontece, ele se arrepende e faz aliança com o Deus do seu antepassado Davi. Eu acabei de falar isso para você. Uma terceira coisa que ele faz, e eu quero te ensinar isso aqui, é que o rei Josias, ele estabelece um decreto. Segundo Reis 23, a partir do versículo 4, diz assim: Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes de segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. E aqui começa uma lista de, como se fossem ídolos, né? Estátuas, postes, ele vai falando tudo isso. Aí aqui no versículo 12 de 2 Reis 23, o rei também derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acais, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis anteriores a Josias, bem como os altares que seu avô Manassés tinha construído na casa do Senhor. Irmãs, o que Deus ministrou ao meu espírito? Uma geração que é guardada tem guardiões que derrubam altares feitos aos deuses que não são o único verdadeiro Deus. Nós precisamos derrubar altares. Eu não sei quais são os da sua vida, na minha casa. Desde que o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra, o Senhor já mostrou muitas coisas. Às vezes hábitos familiares, hábitos geracionais. Sabe qual hábito? Falta de perdão. Briga. Acostumou a viver debaixo de confusão. Vira um hábito comportamental nas relações familiares. Não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que entre nós tem aqui mães que não estão falando com filhos. Não estão falando com noras. Filhos que estão brigados com seus pais, com seus irmãos. E nessa noite Deus está falando, derrubem esses altares. Porque tudo aquilo que você adorar, você vai se tornar semelhante a eles. E quando você mantém práticas assim, você está adorando essas práticas. E o Espírito Santo está dizendo, derrube isso, tire isso, limpe. Limpe a sua casa, limpe a sua família, amém? Às vezes a limpeza, minhas irmãs, ela vai ser literal. Casas bagunçadas, confusas, desorganizadas. E Deus está falando, ponha ordem na sua casa. Porque isso fala de adoração ao Deus Santo. Santidade tem a ver com perfeição. Amém? Com ordem, com beleza, com cheiro bom, com decência. Deus disse isso através da história de Josias para mim. Filha, acha o livro da lei. Filha, se arrepende do pecado e faz aliança com os teus antepassados que me adoravam. Filha, derruba altares que não estão sendo feitos a mim. Coisas que não são erguidas a mim. Sabe um altar que pode acontecer na sua casa? O altar da adoração a Mamon. Dinheiro é primeiro lugar. E deixa Deus ministrar o seu coração. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Nada contra você trabalhar. Mas o que você precisa entender é o trabalho que Deus tem, o tempo que Ele tem para você trabalhar na vida. Dinheiro você pode ganhar em qualquer fase da sua vida, mas a educação dos seus filhos tem uma fase de ouro que não volta. Lá naquela empresa, alguém pode fazer aquele trabalho, mas o trabalho da sua casa é você. O sustento da maternagem está
para quem Deus deu o filho. Ou para quem entrou num lugar de guardião porque faltou, pode faltar. Então entra uma avó, uma tia, alguém que adota. Mas você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes o altar que você precisa derrubar é adoração ao dinheiro, é adoração ao modelo desse mundo. Às vezes você vai ter que contrariar. Eu falei para vocês que eu fiquei um período fora do trabalho. Eu sempre fiz muitas coisas. Muitas. Mas por 10 anos Deus me arrancou do consultório. Ele arrancou mesmo, porque ele falou, eu demorei a entender e demorei a obedecer. E chegou um dia que eu fui trabalhar e a dona da sala falou, fechei. Aí eu falei, mas como assim? Ela, não, eu fechei, eu não vou trabalhar, mas não vai nem alugar, não vai alugar. E Deus falou, quer mais? Quer que traduza? Desenha? Quer que desenha? Pastor Ilana lembrou. Amém? Então eu não estou falando contra você que tem que trabalhar, minha irmã, não é isso. A graça para a sua realidade. Amém? Amém? Porém, o que eu estou dizendo é sobre você que o dinheiro ou o trabalho ou alguma outra coisa que não seja os mandamentos de Deus, eles se tornaram um Deus na sua vida. E você levantou um altar. E nessa tarde Deus está falando, derruba esse altar. Deixa eu ser o seu girê. Deixa eu ser a sua provisão. Deixa você, entenda, sabe que mais importante do que o presente é a presença. Isso não é palavra bonitinha. A gente acabou de ouvir na palavra anterior que a presença cura. E essa presença constrói. Amém? Deus está ministrando ao seu coração. Diz ainda em 2 Reis 23, 21. Que uma das ordens que Josias deu foi, diga a todo o povo, celebrem a Páscoa ao Senhor, o Deus de vocês, como está escrito neste livro da aliança. Versículo 22, porque nunca se celebrou uma Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Olha que lindo. Nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Porém, no 18º ano do reinado de Josias, ou seja, Josias tinha 26 anos, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Então Josias, ele restaura o livro da lei. Você diz amém para mim? Ou para isso, amém? Josias, ele se arrepende e faz uma aliança com o antepassado Davi. Josias, ele derruba todos os altares. Se você tiver a curiosidade santa de ler esses 2 capítulos de 2 Reis, você vai ver que é uma verdadeira faxina. Ele vai destruindo tudo, mandando queimar, tirar. Como Deus quer que aconteça na minha e na sua casa, amém? E ele celebra a Páscoa que estava adormecida. Cristo não era mais celebrado no nosso tempo, né? A Páscoa lá era a libertação do povo que estava preso no Egito. Mas para nós a nossa Páscoa é Cristo. E ele diz para mim e para você, quer guardar a sua geração? Celebre, faça a celebração de Cristo em todos os dias na sua casa. Que Cristo seja adorado, que Cristo seja celebrado, que Cristo seja exaltado, que Cristo seja o motivo dos dias, amém? Que Cristo seja o centro, é Deus falando comigo e com vocês. Está todo mundo quietinho. Mas eu sei que Deus está cumprindo o propósito dele, né? Eu quero caminhar para terminar, a gente vai orar de novo. E tem algo que acontece aqui muito forte nesses textos. Quero mostrar para você aqui na palavra de Deus. Amém? Deixa eu só achar o texto aqui. Se você está com a sua Bíblia e abre em 2 Reis 22. No versículo 18. Deixa eu te falar uma coisa. Está prestando atenção aqui? Quando o livro da lei é achado e os sacerdotes trazem para Josias,
E Josias lê e ele vê o quanto de pecado tinha no meio da casa dele, do reinado dos pais dele, dos avós dele. Ele pede ao sacerdote que vá procurar uma profetisa. Está me ouvindo? Porque o que ele quer saber? Ele quer saber qual que é a sentença de Deus. Será que vai ter perdão para nós? Talvez você está pensando isso. Será que vai ter perdão? Irmãs, deixa eu falar uma coisa, que eu vou abrir um parênteses aqui. Esse tipo de palavra que eu estou dividindo com você, ela não tem impacto imediato. Mas ela tem impacto geracional. Ela não faz cosquinha na nossa alma. Mas ela muda o destino de uma geração. Porque ela fala disso mesmo. Fala de atos que são eternos. Não mudam com as estações que mudam. Amém? E aí esse texto aqui, a partir do versículo 18, é exatamente o momento em que essa cena está acontecendo. Então, a profetisa ela vai dar sentença sobre o que aconteceu, porque o povo estava em pecado, então tinha uma sentença para isso, amém? Olha só o que diz 2 Reis 22, 18. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte, é a profetisa dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Versículo 19. E escute Deus falar com você nessa tarde isso. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores. É Deus falando com Josias através da profetisa, que seria um objeto de horror e de maldição. Você, Josias, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu, Deus Todo-Poderoso, ouvi a sua oração. E o Senhor diz, versículo 20, por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz. E os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles se levantaram e levaram esta resposta ao rei. Escuta aqui o que Deus me mostrou nesse texto. Por causa da atitude de arrependimento de Josias. Porque Josias restaurou o lugar da lei do Senhor na sua casa, no seu reinado. Porque ele se arrependeu. Porque ele derrubou altares e fez uma aliança com Deus do seu antepassado Davi. A profecia dita para ele que na geração dele, Deus suspenderia a sentença de castigo. Irmã, você está entendendo isso? Josias e a geração de Josias foi poupada daquilo que seria a consequência do pecado natural. Por conta da atitude de arrependimento. A Bíblia diz, eu vou usar essa palavra, Deus suspende a maldição. Você quer isso para sua casa? Porque você fez algo lindo? Não, porque você se colocou no seu lugar de essência. Que é celebrar a Páscoa do seu Deus. Que é dar o lugar que lhe é devido. Amém? Por isso, Deus promete. E é essa minha oração por vocês nessa tarde. Sabe, eu não sei quais são as maldições, entenda o que eu estou falando. Às vezes, decretos que sua casa experimenta. Deus, ele tem me levado há alguns anos a orar pela minha família. Esse ano é um ano que Deus tem me levado a orar pelos sobrinhos. Foi uma direção que Deus trouxe. Eu quero que vocês orem pelos sobrinhos. Porque eu vou visitar as promessas que eu fiz aos seus avós. Eu vou caçar. Onde tiver alguém que representa a sua geração, seu sangue, eu vou encontrar. Irmãos, um dia eu ouvi de uma pessoa, não vou citar nomes aqui para não expor, ela me ligou da minha família, ela disse, sua família está vivendo no céu, mas aqui onde a gente mora está um inferno. Me ajuda. Deus conta comigo, com você.
Vamos restaurar. Isso não é na força de um braço humano, mas é pelo poder do nosso Deus. Amém, minhas irmãs? Que façamos isso, que nos arrependamos. Que restauremos na nossa casa, dia a dia, a palavra de Deus. Sabe, às vezes tem alguma coisa que precisa ser derrubada. Deus vai mostrar que você tenha coragem de fazer, amém? De reunir os seus filhos e dizer, a partir de hoje a gente não vai mais fazer isso, a gente se arrepende. Flávia, qual que é o caminho? Arrependimento. Arrependimento, arrependimento, mudança. Amém? E para terminar, eu queria passar um vídeo, é o vídeo abertura da conferência. Eu vou passar os dois vídeos, o primeiro é a abertura da conferência e depois o fechamento. Para a gente orar. Consegue, se puder apagar a luz aqui um pouquinho? Vou pedir para o Ministério de Louvor já vir para ficar por aqui. Desde o início, os profetas falavam de um aumentar Salvador. Um pouquinho o áudio. De geração em geração, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó continua sendo aguardado pelos filhos. O tempo passa, o mundo sempre mudará, mas o coração dele nunca deixará de buscar uma casa, uma família onde possa habitar. Ele ainda diz: eu sou o Deus dos pais, dos filhos e dos netos. Eu continuo aqui. Uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. Como Josias, queremos restaurar o que foi esquecido. Os lares ficaram cheios de agenda e vazios de presença. Mas Deus sempre nos chama de volta ao centro, ao lugar onde Ele sempre quis estar, o coração e a casa. Deus reacende em nós, filhos e pais, corações reconciliados e vidas aproximadas. É abrir a Bíblia com os filhos, é orar em meio ao caos, é viver o Evangelho na rotina, é ensinar os nossos filhos a confiar, é plantar fé e colher futuro, é restaurar o lugar de Deus no centro de tudo. A paternidade é o sistema de governo escolhido por Deus. Se vocês obedecem, será mais fácil nós aprendermos a obedecer. A história de Deus continua em nós, e nós queremos continuar o que vocês começaram. Queremos ser uma geração que carrega esperança, e não apenas heranças. E junto, como família, nós declaramos: não no meu turno, não na minha geração. Irmãs, eu vou fazer um apelo agora e eu não vou pedir para você vir ao altar, a não ser que você deseje por espontaneidade, mas eu queria que você entendesse esse apelo como um apelo de consciência. Eu quero pedir a você que entendeu isso que Deus falou agora e que entende que você é essa guardiã na sua geração, você que vai se posicionar. Não importa o que foi antes, não importa o que está acontecendo, mas você está sentindo o Espírito Santo falar, Ele te mostrou algumas coisas. Eu queria que aonde você estivesse, não precisa fazer isso se não for uma verdade no seu espírito. Eu queria que você ficasse de pé, aonde você está, você que está entendendo Deus falar com você assim: não no meu turno, não na minha geração. Você está falando para Deus quando você está ficando de pé, para Deus contar com você. Amém? Se não quiser levantar, está tudo bem. Mas você que entende, porque nós vamos fazer uma declaração juntos.
Por isso que eu pedi para você pensar. Agora não é momento de emoção, é de decisão, de atitude. Esse vídeo que vocês viram foi a abertura da conferência, porque tudo isso que eu dividi aqui foi o que Deus ministrou ao nosso espírito, que era a direção para a geração nesse tempo. Então nós ministramos sobre contarmos, nós temos que contar. Filhos e pais, corações convertidos, juntos. Deus quer a família. E Deus vai achar os seus filhos e seus netos. Deus vai achar seu marido, seu sobrinho. Deus vai achar. É promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E no final da conferência, o Senhor nos deu a estratégia de fazer algo semelhante ao que a gente está fazendo aqui e fazer uma declaração de compromisso geracional, abençoando a nossa geração. E para isso a gente recorreu a uma bênção que está no livro da doutora Ilma Cunha. Livro Somos Ouro, eu tive o privilégio de ajudar a confecção desse livro com ela. E no finalzinho daquele livro eu disse: doutora Ilma, você precisa fazer uma bênção que vai poder ser lida, contada por todas as famílias. E ela escreveu aquela bênção para os netos dela. E nessa noite, tarde, a gente vai falar isso para os nossos, amém? Eu pedi para projetar o texto, a gente consegue projetar? Isso aí. E você vai ler comigo, amém? Você vai repetir. Se você quiser, você pode erguer sua mão, né? Se você tiver com sua filha aí, já põe a mão nela. Se quer dar a mão para alguém da sua família, você pode fazer. Esse é um momento de atitude, onde a gente está declarando essa bênção sobre a nossa geração. Ok? Já achou? Isso aí, acha. A gente não tem pressa não, temos 2 minutos e meio. Já viu que a pastora aqui gosta de um tempo, né? Isso, estou gostando de ver. Acha aí quem você tem que achar. Podemos? Quem tem parente aqui, acha o parente. Isso aí, pode fazer isso. Junta as famílias. Cadê minhas primas? Vem pra cá. Vem, Jô. Vamos fazer uma bagunça santa. E nós vamos ler juntos. Vamos começar? A gente está na frente de vocês aqui? Dá para ver? Vamos lá. Declaramos sobre vocês, geração eleita, que tudo que o Pai tem preparado para cada um de vocês se concretize. Queremos estabelecer um memorial com esta bênção, para que possa ser proclamada mesmo quando não estivermos mais aqui. Aquilo que recebemos, transmitimos a vocês. Os fundamentos para uma vida edificada nos princípios de Deus. Um firme alicerce que sustentará a vida para sempre. Nós os abençoamos em cada fase da vida, para que na infância sejam plenos de alegria e se desenvolvam como Jesus, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Na adolescência, validem e consolidem experiências próprias todas as verdades espirituais, éticas e morais que receberam na infância,
colocando Jesus Cristo no centro de suas vidas. Pedimos a Deus que os capacite na diversidade de aptidões, na dedicação ao conhecimento da palavra e os habilite com excelência para o serviço do reino de Deus. Na juventude, que vivam os princípios de Deus em escolhas sábias para uma vida profissional bem-sucedida como filhos amados do Pai, dignificando em comportamentos e atitudes cristãos. Nesta fase, vocês farão a escolha mais importante para a construção de uma história que edificará os fundamentos da próxima geração. A pessoa com quem vocês irão se casar. Oramos para que o Senhor prepare para vocês uma pessoa afinada ao coração, que estabeleça uma unidade de propósitos através da aliança conjugal, que honre o nome do Senhor, honre seus pais e seja comprometida com os princípios da palavra de Deus. Abençoamos vocês para que permaneçam firmes nos fundamentos da fé, que sejam prósperos em todas as dimensões da vida, que repousando sobre vocês o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor permaneçam em suas vidas. Que sejam conhecidos pela excelente capacitação em tudo o que tocarem e pela abundância em toda a extensão que habitarem. Nós os abençoamos para que vocês criem seus filhos nos princípios de Deus, fundamentando uma família bendita do Senhor. Jamais percam de vista o alvo para o qual vocês foram criados. Lembrem-se sempre de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que a vereda de vocês seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Com todo amor, nós os abençoamos para hoje e para a eternidade. Seus pais, avós, líderes, pastores e sua igreja. Você pode dar um forte aplauso a Jesus por isso? Amém. Senhor, nós adoramos o teu nome nessa hora. Queremos consagrar essas palavras, Senhor, como uma semente geracional. Senhor, consagramos a nossa geração dos filhos, netos e os que virão. Senhor, assim como o Senhor disse a Abraão em Gênesis 17, que o Senhor tinha com ele uma aliança perpétua, que alcançaria as suas gerações. Nós nos valemos desta promessa nesta tarde para declarar, Senhor, a tua promessa sobre nós e os nossos. Senhor, que possamos honrar esta palavra, que possamos ser fiéis na parte que nos cabe. Nós te adoramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. E você pode dizer amém, amém. Se você quiser adorar o nome dele, declarar o nome dele santo, 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 porque ele é santo. Amém?